Olá pessoal, João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia, e hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente do nosso habitual. Então eu prometi para o pessoal que esse ano a gente teria algumas novidades e uma delas é isso que eu vou estar fazendo hoje, que eu não costumo fazer. Então atualmente, apesar disso ser um costume de muitos estudantes da área de psicologia, principalmente o pessoal que estuda psicanálise costuma muito fazer, eu não tenho tanto hábito de fazer isso, mas hoje vou estar abrindo uma exceção para uma obra que eu considero encantadora, que é a questão de relacionar obras literárias ou filmes ou algum outro tipo de arte, quadros, entre outras artes, com a psicanálise. Então isso fique bem claro, não é um hábito meu fazer, mas é um hábito sim de muitos que estudam psicanálise, inclusive psicanalistas importantes já fizeram várias coisas do gênero, que é justamente estar relacionando a arte, algum tipo de arte, com a psicanálise. E hoje eu vou abrir uma exceção para fazer isso em relação a um livro que pessoalmente é de muito encanto para mim e tem uma representação muito importante na minha vida. Por quê? Porque é um dos primeiros livros que eu li. Então este livro, eu li ele quando eu tinha por volta de 7 anos. Ele é um livro bem antigo já. E para mim assim, é um dos livros que traz um dos conteúdos mais magníficos para uma criança ter acesso. Então é um livro muito encantador, é um livro que ele fala sobre fazer amizades, a importância da amizade, fala sobre a vivência do luto pela criança, fala sobre a forma como a criança vê o mundo. Então é um livro espetacular assim, em inúmeros sentidos. Obviamente já está aqui atrás na lousa o nome, então o pessoal já sabe que eu estou me referenciando ao livro Pequeno Príncipe. Ele é do autor, que é meio complicada a pronúncia do seu nome, que é Antoine de Saint-Exupéry, não sei nem como se pronuncia o nome dele corretamente. Mas a questão é que o Pequeno Príncipe é um livro assim que gera muito encanto em todos que o leem. Muitos adultos leram e possivelmente não compreenderam todo o conteúdo que ele traz, e provavelmente se lerem outras 10 vezes não vão compreender todo o conteúdo que ele traz, porque é um livro que realmente é muito completo e muito cheio de questões. E normalmente quando nós lemos ele, nós nos apegamos às coisas mais simples, então nós nos apegamos ao contexto literário, nós nos apegamos à historinha mesmo, ou seja, nós estamos analisando a historinha de vida de um príncipe que saiu do seu planeta, que veio para o planeta Terra, que foi encontrado por um aviador. Nós analisamos mais esse contexto, mas perdemos muito os detalhes. Então nós perdemos muitas simbologias que estão ali dentro, que é necessário uma releitura várias vezes para conseguir encontrar essas simbologias. Nós perdemos algumas simbologias possíveis de se fazer que talvez não era a proposta do autor, como é o que eu vou estar fazendo hoje, relacionando um dos capítulos do livro com o conceito psicanalítico. Então possivelmente isso não foi uma intenção do autor, mas é possível se fazer essa relação. Então nós perdemos muitas coisas durante a leitura desse livro, que é necessário um retorno a ele para se estar encontrando essas novas formas de interpretação, esses novos significados deste livro. Então é um livro assim que para mim pessoalmente eu recomendaria como uma das primeiras leituras para qualquer criança. E ele, sem dúvida nenhuma, no Brasil talvez ele esteja aí parelho com O Menino Maluquinho, do Ziraldo, então, que é uma outra grande obra literária da área infanto-juvenil, e talvez este livro ele esteja mais ou menos próximo ali em equivalência com O Menino Maluquinho no Brasil. Talvez em outras partes do mundo não haja uma equivalência para ele. Então é sem dúvida uma das obras literárias infanto-juvenil mais importantes da história. É um clássico, não tem... você não ler ele realmente é não fazer parte da história da literatura infanto-juvenil, porque estamos falando assim de uma das obras mais importantes da literatura infanto-juvenil. Enfim, chega de fazer propaganda para o livro, afinal ele nem precisa de tanta propaganda, já é um dos livros mais conhecidos do mundo.
E principalmente atualmente ele está em muita evidência porque foi realizado um filme a respeito. Então um cineasta produziu um filme de animação envolvendo a história do Pequeno Príncipe, uma nova releitura ali. Então o livro acabou também ganhando um certo destaque novamente. Eu não tenho certeza dessa informação, então fique bem claro aqui, é uma sugestão para que vocês procurem se informar melhor. Parece-me que a editora que detinha os direitos autorais desse livro, ela liberou. Então o que acontece? Depois de um tempo do conteúdo sendo explorado, às vezes o conteúdo acaba perdendo aquela agregação de valor inicial, acaba não vendendo tão bem mais, e as editoras liberam o direito autoral, e aí se torna de domínio público a obra. Quando a obra se torna de domínio público, você consegue ela em PDF gratuitamente na internet. Então eu não tenho certeza, mas busquem saber quem tiver interesse, porque é bem possível que vocês encontrem ela gratuitamente na internet para baixar de maneira legalizada. Então se de fato a editora abriu mão dos direitos autorais, ela possivelmente está disponível aí na internet de maneira gratuita. Enfim, esse livro, para quem for ler, eu recomendo que pegue a versão mais antiga possível. Então, o ano mais antigo, esse que eu tenho em mãos aqui, que aí já foi feita uma nova capa de tão velho que ele é, não é meu, esse daqui é um livro emprestado, infelizmente alguém já pegou antes de mim também e rasurou esse livro, riscou, uma coisa que eu tenho um imenso desprezo. Então eu peço também a todos, quando pegar um livro, nunca risque, por favor. Livro não é caderno de anotação. Então o livro é feito para ler, para rasurar, para riscar, para fazer anotação, tem caderno. Tem um negocinho vendido com uma espiral cheio de linha ou de quadriculados que você usa para isso. Então não risque livros, não risque obras, porque isso realmente é uma atitude muito desrespeitosa e muito ignorante, a pessoa que risca um livro. E esse daqui ele já está com alguns riscos que uma pessoa que emprestou antes de mim, sem muita inteligência, fez. É um livro de uma biblioteca que eu peguei emprestado. Ainda não o comprei, tenho ele em PDF, mas ainda não comprei em versão física. Para quem for comprar, tente pegar o mais antigo possível. Mesmo que seja o mesmo preço do novo, se você puder pegar uma versão mais antiga, a tradução é melhor. Então ele não é tão deturpada a tradução e ela é mais poética. Enfim, vamos trabalhar o capítulo, capítulo 21 deste livro, que é o capítulo em que o Pequeno Príncipe conhece a raposa. E esse capítulo ele é encantador e ele nos traz assim uma leitura possível bem bacana do conceito de transferência da psicanálise. Então o príncipe está em busca de amigos e ele encontra pelo meio do caminho, no campo, uma raposa. E aí o príncipe ele convida a raposa para brincar, então ele se utiliza exatamente dessas palavras. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. E esse conceito de cativar que o autor nos traz neste livro, no capítulo 21, ele se equivale muito e coincide muito com o conceito de transferência da psicanálise. Então, a psicanálise ela tem o conceito de transferência, que é a ideia de que o terapeuta estabelece uma relação de proximidade com o paciente e essa relação de proximidade leva o paciente a confiar no terapeuta de tal modo que ele transfere para o terapeuta sentimentos que ele teria para com outras pessoas. Já existem vídeos no canal também disponível falando sobre o conceito de transferência. Enfim, este conceito nós vemos muito claramente no capítulo 21 do livro Pequeno Príncipe. Quando a raposa pede para o príncipe cativá-la, obviamente aqui eles estão falando, pela entonação do autor, mais uma questão de amizade mesmo, porém nós podemos trazer isso facilmente para dentro do viés psicanalítico da transferência. Então o que acontece? Podemos substituir o Vem Brincar Comigo do Pequeno Príncipe como sendo uma espécie de
confie em mim do terapeuta, ou conte-me suas dificuldades. Então, colocando o terapeuta no lugar do Pequeno Príncipe e o paciente no lugar da raposa, o que a raposa responde para o Pequeno Príncipe? Eu não posso brincar contigo, não me cativaram. Então, é exatamente o que ocorre na terapia. Quando o terapeuta se propõe a ouvir o paciente, não significa que o paciente esteja pronto para falar para ele. Por quê? Porque ele ainda não cativou esse paciente. Ou seja, ele não estabeleceu a relação de transferência. Então não é possível esse paciente confiar nele, porque ainda não há uma transferência estabelecida. Somente quando haver será possível que o paciente transfira para o terapeuta os conteúdos necessários. Bom, então, dando seguimento, assim ocorre durante a terapia. Sem a transferência não há psicanálise. Substituamos o brincar por confiar. O terapeuta cativar a astuta raposa, sem o terapeuta cativar a astuta raposa, essa não lhe permitirá se aproximar do seu inconsciente. Isso é uma anotação minha. Em seguida, o príncipe se desculpa, pondera e acrescenta uma pergunta. O que é cativar? Então aqui, quando o príncipe faz esse questionamento para a raposa, ela continua o seu próprio assunto. Ela ignora a pergunta do príncipe e continua conversando o que ela já vinha conversando. E isso é muito comum dentro da psicoterapia, principalmente da terapia psicanalítica. Então, dentro da terapia psicanalítica, é muito comum que quando o terapeuta faz um questionamento para o paciente que ele não está pronto para responder, ele simplesmente continue o assunto dele e ignore a pergunta do terapeuta. Então isso é muito comum de ocorrer. E aí nós vemos que o que o príncipe faz quando a raposa ignora a sua pergunta. Então, ao invés de insistir de imediato na pergunta, ele deixa que ela continue a sua conversa. Então, quando vocês forem ler no capítulo 21 do Pequeno Príncipe, vocês vão perceber isso. Que quando a raposa continua a sua conversa, o príncipe ele não interrompe ela. Pera lá, você não respondeu com a pergunta. Não, ele deixa que ela siga. Porém, logo à frente ele volta a questionar. Então nós podemos entender como essa resposta, ou uma resposta rápida, ou desviar da conversa que a raposa faz, como uma defesa do ego. E essa defesa é necessária para que o sujeito dê conta daquele momento. Então o terapeuta que tente impedir essa defesa, repetindo a pergunta, insistindo, possivelmente ele encontrará uma resistência ainda maior, sendo provável que este paciente deixe a terapia e vá embora. Por quê? Porque ele não está pronto para trabalhar esse conteúdo e o terapeuta não respeitou o tempo do paciente. Então é necessário que se faça como o Pequeno Príncipe faz com a raposa. Deixa que o paciente continue e ignore a pergunta, é um direito dele. Posteriormente você vai retomar essa pergunta. Obviamente, no caso do Pequeno Príncipe, como é um livro curto, o Pequeno Príncipe ele retoma já logo em seguida. Porém, na terapia não ocorre desse modo. Então, muitas vezes na terapia, uma colocação do terapeuta que não foi aceita pelo paciente, ela só vai ser retomada lá na frente, depois de muito tempo, às vezes numa próxima sessão, ou talvez até depois de mais sessões, que vai ser retomado. Então, quando o terapeuta encontrar novamente uma brecha para colocar ali o questionamento, ele irá colocar ali o questionamento novamente. Se o paciente ignorar novamente, dar seguimento ao assunto como se nada tivesse ocorrido, o terapeuta vai permitir que ele dê seguimento normalmente ao assunto dele e quando encontrar uma nova oportunidade vai novamente colocar a questão para o paciente. Então, é assim que funciona a terapia, é assim que o Pequeno Príncipe faz em relação à raposa. Bom, vemos um pouco dessa habilidade quando o príncipezinho responde à pergunta da raposa. Então, além de ela não responder a dele, ele deixar ela dar seguimento à conversa, ele ainda responde outra pergunta dela, para aí sim retomar a pergunta que ele havia feito. Então isso nos demonstra essa habilidade de deixar essa defesa acontecer
para depois retomar o assunto mais à frente. Em seguida, a raposa explica ao príncipe, então depois dele retomar essa pergunta, aí sim ela responde. Então aí a gente vê que quando o paciente ele está pronto para responder aquilo, ele está pronto para acessar aquele conteúdo que está sendo proposto, ele vai acessar. Então é o que a gente vê em relação à raposa, que em seguida aí sim ela responde a pergunta do príncipe, o que seria cativar. Ela responde como: cativar é criar laços. E é justamente isso que o terapeuta fará com o seu cliente. Então ele irá criar laços com o seu cliente, um laço terapêutico, obviamente. E em seguida a raposa explica ao príncipe que ele se trata de um garoto como qualquer outro, sem significado. E assim também é o terapeuta para o paciente. Então o terapeuta para o paciente, ele é uma pessoa sem nenhum significado. Ele é uma pessoa que não cativou esse paciente. Então é uma pessoa como qualquer outra. Ou seja, de início, quando um paciente chega na psicoterapia ou na terapia psicanalítica ou em qualquer outro tipo de terapia, de início o paciente ele é o terapeuta para o paciente, ele é alguém sem significado. É alguém que não cativou o paciente. Então é uma pessoa como qualquer outra. Ou seja, de início para o paciente, vai dar a impressão que falar para o terapeuta é o mesmo que falar para um amigo, é o mesmo que falar para um estranho na rua, é o mesmo que falar para o barman, é o mesmo que falar para qualquer outro. Não faz diferença, porque ele não foi cativado por esse terapeuta. Ou seja, ele não estabeleceu uma transferência com esse terapeuta. Então falar para o terapeuta é como desabafar para um amigo, é como falar para qualquer outro. E aí que existe o risco também que o terapeuta tem que saber que jamais vai ser isso. Então ele nunca pode se posicionar como sendo só mais um na vida do paciente, para quem o paciente vai falar, como se fosse qualquer outro, porque perde o sentido. Então, o que o terapeuta deverá fazer? Cativar este paciente. E quando ele cativar esse paciente, ele se torna único para esse paciente. Então isso é uma coisa que a raposa nos traz no Pequeno Príncipe, dizendo para o príncipe que ele é um garoto como qualquer outro, sem significado, sem importância para ela, mas que se ele a cativar, ele será único. E assim ocorre na terapia. Quando o terapeuta cativa o seu paciente, ele se torna único para esse paciente. Então ele não é mais uma pessoa como qualquer outra, não é como falar para um amigo, não é como falar para um barman. Por quê? Porque ele vai colocar esse terapeuta na condição de outra pessoa. Então ele vai colocar esse terapeuta na posição da mãe dele para quem ele tem algum problema, algum conflito a resolver. E a mãe dele é única. Ele não tem mais mães iguais à genitora dele ou igual à pessoa com quem ele está em conflito. Ele pode talvez ter mais de uma representação de mãe, ele pode ter outras pessoas próximas dele, mas aquela que ele está em conflito é única, é somente ela. E é isso que faz com que ocorra a transferência. Então, quando o paciente coloca o terapeuta no lugar de outra pessoa, está estabelecida a transferência. Aí o terapeuta cativou o seu paciente, ao ponto de ele confiar no terapeuta para falar e manifestar sentimentos que muitas vezes ele não teve coragem ou não teve a habilidade de manifestar em relação à própria pessoa. E isso é o cativar, isso é o estabelecimento da transferência. A outra coisa que a raposa, nos traz durante o 21º capítulo é que os passos dos homens a fazem se esconder, mas se ele a cativar, seus passos a levarão para fora da toca. Isso é uma coisa muito importante também de nós nos atentarmos. Quando o terapeuta cativa o seu paciente,
ao invés dos passos do terapeuta afugentarem o paciente, trarão para fora da toca. Então o que acontece? Normalmente, quando uma pessoa comum que não cativou aquele paciente tenta trabalhar com ele uma temática mais complexa, que afeta ele, que gera dor nele, a tendência é que ele fuja. Então ele vai se esquivar, ele vai utilizar as defesas do ego, ele vai desconversar, ele vai se fazer de desentendido, ele vai fingir esquecimento, consciente ou inconscientemente. É necessário entender também que as defesas do ego nem sempre são conscientes, muitas vezes são inconscientes. Então ele vai dar um jeito sempre de sair, de fugir. Porém, quando o terapeuta cativa este paciente, ao invés dele empreender fuga diante dos passos do terapeuta, como ele faz da maioria das pessoas, quando o terapeuta atingir esses conteúdos que ele tem conflito, que geram dificuldades, que geram sofrimentos, o terapeuta trará para fora da toca esses conteúdos. E o que é a toca? O inconsciente. Então, quando se estabelece a transferência, o terapeuta passa a ter a condição de trazer do inconsciente desse paciente os conteúdos reprimidos. Obviamente, isso em auxílio, em conjunto com o paciente também. O terapeuta não é nenhum mago, não é nenhum ser mágico que vai dar um estalo de dedos e vai resolver os problemas do paciente. Isso é uma ideia, uma visão assim, muito mística e errônea de terapia. Então nenhuma terapia tem essa finalidade. A terapia ela tem a finalidade de construir o bem-estar do paciente junto com o paciente. Então não é uma coisa que você vai estalar os dedos ou dar uma resposta pronta para que o paciente fique bem com ele mesmo. Até mesmo porque, como diria, e aqui trazendo um antigo psicanalista, mas que rejeitou a psicanálise e foi rejeitado por ela, Jung já dizia que nós temos na nossa vida oscilações entre alegria e tristeza. Não há uma forma saudável de manter uma pessoa constantemente na alegria, porque isso já seria por si uma doença, já que a vida normal, entre aspas, ela é feita de oscilações entre alegria e tristeza. O que se pode fazer com o paciente é permitir que ele aproveite melhor os momentos de alegria e consiga se estabilizar com maior facilidade nos momentos de tristeza. Mas esta oscilação entre alegria e tristeza é o saudável da vida. É algo para fora disso não é tido como saudável, porque não é o que se tem por habitual, não é o normal, entre aspas, da vida. O normal da vida é se ter alegria e tristeza. Somente alegrias seria uma situação no mínimo inusitada e seria uma situação preocupante, porque não é o normal da vida, não é o comum de se acontecer. Bom, deixa-me ver o que mais que nós podemos falar a respeito do Pequeno Príncipe. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Então isso é uma frase que a Raposa traz muito interessante. Ela diz, quando explica para o príncipe como que ele deve cativá-la, ela diz que ele deve vir e sentar cada dia mais perto e apenas a olhar, porque a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. E para quem minimamente conhece ou fez terapia psicanalítica, sabe muito bem que na terapia psicanalítica isso é mais do que evidente. Inclusive é uma das coisas que muitas vezes incomoda algumas pessoas na terapia psicanalítica. Esse é um dos incômodos de algumas pessoas, que é justamente essa questão de que o terapeuta ele não costuma falar muita coisa. E aí a Raposa nos traz uma explicação bem simples para isso. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. O terapeuta ele costuma, por hábito, ouvir. E somente falar mesmo quando tem algo muito importante para ser dito. Então não é hábito do terapeuta ficar trazendo retorno o tempo todo na terapia psicanalítica para o paciente. E isso é uma característica que a gente vê muito bem descrita pelo autor quando a Raposa fala no ato de cativar. Então a gente percebe ali também a proximidade desse cativar com a transferência, porque é justamente assim que se estabelece a transferência. Não é no que se tem normalmente por entendimento, no senso comum, de estabelecimento da amizade, por exemplo. Se entende no senso comum que a amizade é estabelecida por conversa, então ambos têm que conversar, trocar informações, contar o que são, o que fazem para se ter amizade. E quando o autor nos traz o ato de cativar,
ele nos traz algo muito mais próximo do que se tem dentro da psicanálise como transferência, que é esse ato de permanecer calado e ouvir o outro, e apenas estabelecer um contato com o outro, mais de proximidade, mais um contato de estar ali, do que necessariamente de falar algo. Isso é uma coisa que para muitos também incomoda na psicanálise. Muita gente não dá conta desse silêncio do terapeuta. E aí realmente talvez para essas pessoas seja mais adequado outros tipos de terapia. Uma outra coisa que a Raposa nos diz logo em seguida é que seria melhor que tivesse voltado à mesma hora, se referenciando ao príncipe quando ele retorna no outro dia. Então, uma coisa também que é muito interessante, que muitos terapeutas afirmam, é que é bastante útil para a terapia que ela ocorra sempre em horários mais ou menos certos e que ela tenha um dia da semana certo e uma hora certa para acontecer. Exatamente pelo mesmo motivo que o autor nos traz a raposa explicando para o príncipe. Ela explica para o pequeno príncipe que se ele tivesse retornado no mesmo horário, se ele chegar sempre no mesmo horário, numa hora já determinada, ela sabe a hora que ele vai chegar. Então ela já começará a se alegrar uma hora antes. Porque ela sabe que dali uma hora ela encontrará o pequeno príncipe. E isso ocorre muito semelhante na terapia. Se a terapia ocorre em horários determinados, o paciente ele já começa a trabalhar seus conteúdos e a pensar acerca dos seus conflitos psicológicos uma hora antes da terapia. Então, ao invés da terapia ter o habitual de uma hora, que seria o período que nem sempre é uma hora, muitas vezes são 50 minutos, outros 45, eu tenho algumas opiniões contrárias a isso, para mim deveria ser uma hora fechada, mas enfim, aí é de cada terapeuta. Ao invés de ser essa uma hora que ele está frente a frente com o terapeuta, ele acaba fazendo 2 horas de terapia semanal. Porque como ele sabe que daqui uma hora ele vai encontrar o terapeuta, ele já começa a pensar o que ele vai falar para o terapeuta. Ele nunca fala o que ele pensou, ele sempre vai falar outras coisas. Mas o importante disso é que ele já está trabalhando com seus conteúdos. Então, assim como a raposa nos diz que ela se alegraria uma hora antes se o príncipe chegar sempre na mesma hora, do mesmo modo, quando o paciente faz a terapia na mesma hora, ele já começa a trabalhar com os conteúdos uma hora antes. E isso faz com que a terapia seja muito mais eficiente, porque ela vai se estender por mais tempo do que simplesmente aquele que o paciente está em frente ao terapeuta. O último que eu anotei, e que é uma frase clássica do livro Pequeno Príncipe, que eu sinceramente sou fascinado, e não vou trazer tanto como uma relação com a psicanálise, mas necessariamente porque eu gosto dela mesmo, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. A raposa diz isso ao príncipe. Então essa frase para mim é uma frase assim para fechar o nosso vídeo com chave de ouro. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Para mim é assim uma frase que tem pelo menos umas 100 interpretações diferentes de a sua. É isso, pessoal. Eu espero que o vídeo tenha ficado a contento de vocês. É um livro que eu sou apaixonado, sou fascinado, recomendo que todos leiam. É quase impossível você conhecer literatura infanto-juvenil de maneira adequada sem ter lido esse livro. Obrigado a todos pela atenção durante este vídeo. Continuem nos acompanhando aí no canal, se inscrevam, cliquem em gostei, continuem nos acompanhando por este ano. Lembrando que o nosso canal está fazendo 1 ano neste mês. Então o canal Filosofia da Psique completa 1 ano no mês de janeiro agora. Obrigado a todos que nos acompanham até aqui. Se você ainda não faz parte desse trabalho, se inscreva e vem fazer parte conosco. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.